Olá pessoal, tudo bem? Então, já quero pedir para vocês, antes de mais nada, deixar aquele like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, compartilha e comenta muito, porque isso ajuda muito. E aí você também recebe todos os meus vídeos, porque daí o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e que você acha meu conteúdo relevante. Então eu vim falar um pouquinho sobre um vídeo que eu vi no TikTok, que é sobre um menino que é autista. Eu não sei a idade dele porque não dizia no vídeo nada. E eu não sei também o grau de autismo dele, mas eu imagino que era o autismo mais leve, mais moderado, assim. Não parecia ser o autismo grave, assim. E aí ele tava na festa junina porque, né, era época de festa junina, então na escola dele tava tendo festa junina. E aí ele foi dançar, só que ele colocou abafador. Sabe aqueles abafadores assim, tipo fone de ouvido mesmo? E ele colocou pra poder fazer a apresentação. E aí teve a outra apresentação que ele fez. Eu, se não me engano, teve 2 ou 3 apresentações desse menino, eu não lembro. E aí na primeira ele colocou o abafador e na segunda ele já não quis colocar. Ele tomou a iniciativa de não querer colocar o abafador pra ver se ele se acostumava com o ambiente ali, com o barulho, com o agito e tudo mais. E eu achei legal, assim, eu até fiquei vendo, assim, e prestei atenção, porque eu vi a alegria dele e eu vi a alegria dos pais, porque era um avanço, né? Porque é aquela questão, todo deficiente, independente da deficiência, independente do que seja, patologia e tudo mais, ele tem que ter um estímulo, primeiro é o estímulo e depois a evolução. Evolução de qualquer dificuldade que tenha e tudo mais. E aí eu vi assim, e aí eu tava pensando hoje assim, por que não gravar um vídeo sobre isso, né? Porque foi muito legal ver. E foi legal ver porque eu vi assim que não é só ele que passa por isso, né? Tem várias crianças e jovens que sofrem com isso. E não é só o deficiente de autismo, o autista que sofre com isso. As famílias também, porque eles acompanham e eles têm um diagnóstico. E aí eles têm que trabalhar com aquele diagnóstico para que eles tenham um jeito mais fácil de lidar com aquilo. E não é só eles, é a escola também, né? Porque o ambiente escolar é a segunda casa da criança e do adolescente. Então, é a família e a escola, né? Que tem que ter essa desenvoltura para trabalhar com uma criança autista. E assim, é importante sempre você ter o equilíbrio de saber o que o autista tem a reivindicar, porque às vezes o autista ele pode ser verbal e não verbal. O autista verbal, você sabe que ele conversa, um pouco ali que ele se comunica. Já é uma base para saber o que ele quer, o que ele precisa, se ele tem alguma dificuldade a mais. E o autista não verbal, você sabe que ele não se comunica. Ele se comunica da forma dele, mas não de uma forma que você consiga entender, né? Então você precisa entender esses dois tipos, essas duas diferenças. Porque o autismo leve é um autismo que você consegue ter o controle. E o autista que tem autismo severo, o autismo grave, você tem que ter mais jeito, porque você tem que cuidar muito. Porque às vezes uma coisinha pequenininha, tipo
uma coisinha de nada, às vezes, pode desencadear uma crise horrível. Então, qualquer coisa que esteja incomodando, qualquer coisa que esteja fazendo mal para eles naquele ambiente, o ambiente em si, as pessoas muito barulhentas, fazendo barulho, às vezes incomoda. Então, quando a criança tiver se ela tiver uma proteção de ouvido, um protetor de ouvido, um abafador, é importante colocar para que ela não se sinta mal, para que não ocorra essas crises com mais frequência. E é importante também lembrar assim que sempre tem que existir um diálogo entre as famílias e a escola, para que eles tenham essa troca de informações sobre o assunto, né, que é muito importante. E assim, não excluir, sempre tentar incluir de uma forma ou de outra, entende? Porque às vezes ele não vai acompanhar o aprendizado do colega, né? Ele não vai acompanhar um trabalho de uma criança normal, entre aspas, mas da forma dele ele vai acompanhar, ele vai fazer. Então, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais adaptada, mas sempre tentar incluir, nunca tentar excluir, para que eles não se sintam excluídos, para que eles tenham, né, como eu sempre digo, eles sentem muito, a gente sente muito, qualquer deficiente sente, então tem que tentar incluir, né, para que não ocorra nenhuma divergência, para que não, entende? E sempre deixar eles mais à vontade, sabe? Tipo, deixar eles à vontade. Tipo, não deixar fazer o que quer, mas a vontade que eu digo assim, deixar eles mais livres, sabe? Deixar, oferecer coisas que eles se intertam, coisas que eles aprendam da forma deles, mas que eles também se intertam ali, para que não haja estresse tanto pro profissional quanto para eles, porque para eles é ruim, né? Para eles é ruim, não é legal eles terem uma crise, não é legal eles terem um surto dentro de sala de aula, não só em sala de aula, mas em qualquer ambiente. Então tem que tentar oferecer isso, tem que tentar oferecer o máximo de conforto e adaptação para essas crianças, esses jovens, para que eles se sintam o máximo acolhidos. E também lembrando aqui que eu não falo isso só pro autista, eu falo para qualquer outra deficiência, né? Nunca tentar diminuir, nunca tentar excluir, nunca tentar menosprezar, porque aquilo faz mal, né? Aquilo faz com que a criança se sinta super mal. Então, assim, tentar incluir o máximo. A escola tem que estar preparada para receber esse tipo de aluno, esse tipo de situação, para que nenhuma situação desagradável venha acontecer. Tanto de não incluir, né? E, assim, de exclusão, e também para não ocorrer nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de piadinha de mau gosto, que sempre tem, nenhum tipo de tiração de sarro, nenhum tipo de chacota, para que aquilo não vire uma situação desconfortável. Então, assim, o vídeo de hoje foi mais para falar um pouco sobre isso. Eu vou tentar me aprofundar um pouco mais, porque eu já tava há tempos querendo fazer um vídeo assim e eu nunca fazia, eu sempre falava e nunca trazia aqui pra vocês. Mas assim, pessoal, lembrando que isso sempre é o que eu digo, tomar muito cuidado pra não tratar com diferença, né? Sempre tratar igual para igual, né? É claro que um autista é diferente do outro, a forma, enfim. Mas eu digo assim, tratar igual para igual como ser humano, entendeu? Tratar na mesma altura, entendeu? O deficiente tem que ser tratado da mesma forma, sabe? Com carinho, lógico, né?
sem se precipitar. Em qualquer coisa que você vai fazer, você tem que sempre perguntar para alguém que esteja acompanhando mais de perto, para que você saiba as informações e saiba como lidar com aquela criança, aquele adolescente, para que não haja nenhum erro e nenhum constrangimento. Então, assim, o vídeo foi mais isso, né? Foi um vídeo rápido, foi um vídeo curto, mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu pretendo trazer mais vídeo aqui pra vocês. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau!